Lembra daquele estudo feito em Manaus por médicos e pesquisadores no início da pandemia, em que foi usada uma superdosagem de um remédio polêmico, que a gente não pode mais nem falar o nome dele, senão é censurado, e que depois veio a ser difamado no mundo inteiro em função dos resultados desse estudo? 22 pacientes morreram. Não está provado que foi pelo excesso de remédio, mas desconfia-se, né? Inclusive, isso virou alvo de uma investigação criminal. Ministério Público do Estado do Amazonas e até Ministério Público Federal entraram nessa investigação para tentar descobrir o que aconteceu afinal e se o remédio usado em alta dose pode ter provocado a morte dos pacientes. Pois bem, a Gazeta do Povo fez uma reportagem recente, investigativa, em que o repórter conseguiu chegar às famílias de alguns desses pacientes e as famílias agora denunciam superdosagem, denunciam inclusive outras coisas que aconteceram muito estranhas envolvendo esse estudo. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo eu vou entrevistar o repórter que fez a investigação para a gente saber o que ele descobriu. Antes de começar essa entrevista, então, eu quero mostrar a reportagem que está publicada na editoria Vida e Cidadania. Não vou ler o nome do remédio para não ser censurada pelas redes sociais, porque infelizmente hoje em dia a gente enfrenta isso, a censura dos algoritmos das redes sociais que derrubam os vídeos, que tentam trazer informações verdadeiras para você. Mas o título diz lá: remédio em Manaus, parentes de 2 pacientes que morreram denunciam superdosagem. E eu estou agora com o David Agape, repórter da Gazeta do Povo, que trouxe essa reportagem exclusiva publicada essa semana, que você pode ler acessando a Gazeta do Povo. David, muito obrigado pela tua participação. Eu queria que você começasse já explicando para nós como que você chegou às informações que você colocou na reportagem, já que os inquéritos que apuram esse estudo são sigilosos e que, obviamente, os médicos envolvidos, as entidades envolvidas têm sonegado informações à imprensa. Obrigado, Cristina. Obrigado, pessoal. Então, essa investigação ela durou 3 meses, quase 4 meses. Eu já tinha conhecimento do estudo de Manaus sobre esse medicamento, mas aquilo ficou sempre na minha cabeça com a intenção de fazer a reportagem, né? Mas não surgiu a oportunidade, eu tinha outros trabalhos para fazer também e acabava sempre procrastinando, até que uma colega jornalista me incentivou a buscar a resposta sobre esse estudo. E eu comecei a trabalhar através do meu método de apuração, né, de buscar várias maneiras de tentar chegar a respostas, né? Eu costumo dizer que investigação é tentar responder perguntas através de informações já conhecidas. Então, comecei a pegar detalhes sobre todo o caso, fiz todo um levantamento, um dossiê sobre tudo que tinha com relação ao estudo, e a partir daí eu percebi que a única coisa que faltava ali era tentar falar com os familiares das pessoas que morreram. Provavelmente eles saberiam o que exatamente aconteceu. Só que por longo de mais de um mês, eu tentei, através das vias oficiais, entrei em contato com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que já tinha um inquérito aberto, entrei em contato com o Ministério da Saúde, entrei em contato com o Conselho de Ética e Pesquisa Médica, né, o CONEP, e todos eles negaram acesso porque o estudo ele é sigiloso, né? Então, todos os dados das pessoas que participaram não poderiam ser divulgados, e não tinham sido antes, por esse motivo, né? Então, O ficou em estudo, silêncio. né, David, desculpe te cortar, o estudo é sigiloso e desconfio que a investigação sobre esse estudo também, né? Sim, todos os inquéritos corriam em sigilo, e para nós, por exemplo, só foi apresentado, no caso do Rio Grande do Sul, a resposta, como se diz, o arquivamento do processo, né? E o arquivamento do processo não dizia por que foi arquivado em si, né? Então, só tinha lá arquivamos o processo. E outras instâncias também. Então, tem várias maneiras, a Secretaria de Saúde do Amazonas, então, todos eles negaram. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Como tentar encontrar pessoas que não se sabe o nome e que são sigilosas? Bom, o que eu fiz? Eu comecei a ver as datas que aconteceu o estudo. Eu peguei o período que aconteceram as mortes, né? Foi um período bem curto, inclusive, 2 semanas praticamente. E a partir daí eu comecei a ver as pessoas que morreram em Manaus. O problema é que até na grande mídia isso
era omitido. Então, olha, morreu um homem em Manaus, hoje, de tantos anos, mas não tinha idade. E graças a Deus, né, que existem os portais sensacionalistas e de baixa qualidade que acabam revelando o nome das vítimas. Acabaram revelando e a partir daí, então, comecei a descobrir as pessoas que participaram do estudo, vendo o período que a pessoa ficou no hospital e morreu. E aí busquei as famílias, tentando falar com eles, consegui falar com 2 famílias, na realidade eu contei 3, não, perdão, 4 famílias, eu encontrei 4 famílias, 2 não quiseram falar, né? Eu compreendo, porque é muito sofrimento, porque eles, né, foi muito difícil para eles lidar com um familiar que foi tirado de uma forma tão trágica e que poderia, de certa forma, né, a gente pode acreditar que poderia ser evitada essa morte. Então, eu conversei com essas 2 famílias que contaram, e foi chocante para mim, porque até então a suspeita era apenas a superdosagem, não tinha outras questões que estavam surgindo, né? Então, Então, vamos surgiu lá, essa... você falou aí do sofrimento das famílias e, obviamente, que os parentes, os amigos dos mais de 500 mil mortos por Covid, embora haja muito questionamento também em cima da veracidade desse número, né, da real causa da morte, mas é obviamente que toda morte causa sofrimento para quem é próximo e muito inconformismo, isso é natural do ser humano. Mas eu suponho que você imaginar que o seu parente morreu não por causa da doença, mas por causa de um estudo ou de um tratamento que estava sendo feito, é muito mais dolorido, porque você fica naquela sensação de podia não ter acontecido, né? Não foi o vírus que matou, não foi uma infecção causada pelo vírus que matou, e sim, eventualmente, uma causa terceira. E aí eu entro na seguinte questão, antes da gente falar exatamente dos casos específicos dessas 2 famílias que aceitaram revelar o que aconteceu. Tinha um termo de consentimento, porque como era um estudo, é obrigatório ter um termo de consentimento. A família autoriza, se o paciente não está em condição dele próprio autorizar, a família autoriza sim, o senhor, meu médico particular, está autorizado, o médico particular do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, está autorizado a usar tal e tal remédio na dosagem tal e tal, para ver se consegue melhorar o estado de saúde dele. Teve isso? Aconteceu isso? Sim, inclusive essa parte principal da denúncia, né, é a questão do termo de consentimento. Sim, houve o termo de consentimento, a gente teve acesso tanto ao termo de consentimento assinado pela família, quanto também a uma das fichas médicas, né? Então, eles assinaram, sim, esse termo de consentimento. A pessoa tem que entender, isso é importante até para a questão ética do estudo, a pessoa tem que entender os riscos inerentes a participarem do estudo. O problema, pelo menos na minha opinião, é que, entendendo-se que houve superdosagem, mesmo que o médico explicasse que haveria um risco, essa pessoa, de certa forma, estaria marcada para morrer. Então, já entra um problema na questão da superdosagem e do termo de consentimento. Só que o grande problema é que, se me permite já adiantar essa parte, é que equipes do hospital teriam ido na casa dos familiares 2 semanas depois da morte, né? 2 semanas depois, o cidadão já estava morto, em muitos casos já estava enterrado ou cremado, e foram pedir um novo termo de consentimento para participarem do estudo, dizendo, né, justificando que na realidade eles tinham tomado uma dose menor e não a maior, e eles deveriam autorizar a dose menor. O problema é que o estudo era cego, nem mesmo os pesquisadores saberiam quem estava tomando qual dose. Então, isso eu achei muito bizarro, e inclusive eu até imaginei que isso poderia até derrubar a minha matéria. Eu falei, não, provavelmente o Conselho de Ética, os pesquisadores, eles vão conseguir responder de forma muito fácil a esse tipo de questão. O Então, problema é que ninguém David, respondeu. só para ficar bem claro, as famílias tinham assinado um termo de consentimento e autorizaram que seus parentes doentes fossem tratados com aquele remédio, mas não tinham autorizado a dosagem alta que foi usada e que a gente sabe que em alguns casos chegou aí a 5, 6 vezes a dosagem máxima orientada na bula, né? Elas não tinham autorizado uma dosagem tão alta. E aí, depois da morte, equipes do hospital procuram essas famílias para refazer o termo de consentimento, dizendo que tinham anotado uma dosagem errada lá, tem que corrigir aquele documento inicial, o que seria uma suspeita de que tentou-se camuflar, tentou-se fingir que os pacientes tomaram menos remédios do que tomaram na verdade,
talvez já por conta de toda a polêmica que surgiu. E o pior, em tese, essas equipes não poderiam sequer saber se aquele, ou sequer revelar se aquele paciente tinha ou não tinha tomado a dosagem alta, porque era para ser um estudo duplo cego, o que caracteriza que parte dos pacientes, parte dos enfermeiros, dos médicos, sequer sabe que aquele paciente está tomando aquela dosagem, é isso? Quando a familiar assina a autorização, não tem questão de dosagem. Tem que lá participar do estudo e tal, e acabou. Em vários casos, o próprio paciente pode assinar, ou o familiar, caso o paciente não tenha condições. Por exemplo, se ele já estiver entubado, que foi um dos casos, né? Em outro caso, a família nem soube da autorização, quem assinou foi o paciente, que eu até achei muito curioso, porque ele era um indígena, um homem do mato, né, e tal, e supostamente ele deveria ter entendido tudo que estava se passando com ele. E até a familiar dele, que é da área de saúde, achou muito estranho não terem consultado ela e não deixado ela falar com a equipe médica. Então, sim, a autorização, no caso da autorização não aparece dosagem, e é por isso que é muito estranho essa nova autorização falar sobre dosagem. Então, em tese, o que seria, né, que a gente pode imaginar? Uma tentativa, porque morreram 22 pacientes, 16 na dose alta e 6 na dose baixa. Se a gente imaginar que eles morreram não do medicamento, né, mas morreram por conta do Covid, de complicações do Covid, que é o que a equipe médica fala, né, o que de pesquisadores falam, teria que ser igual, né, tanto a dosagem alta quanto a dosagem baixa, considerando que, digamos, o remédio não funciona, então morreria mesmo tanto quem tomou a dosagem alta e a dosagem baixa. No entanto, a gente observa que foram 16 na dosagem alta e 6 na dosagem baixa. E aí Quase o triplo. tem uma questão bem curiosa que você levantou, é que pelo menos um dos pacientes, você até cita na reportagem ali, não tinha Covid, tinha tuberculose e ficou internado, inclusive, num estado que não era um estado avançado de tuberculose. Ele poderia ter ido para casa, mas a equipe médica preferiu internar, pelo que conta a esposa, se não me engano, ou a cunhada dele, não lembro quem que deu o depoimento, poderia ter ido para casa e se tratado em casa, e fica lá em observação. E logo depois a família fica sabendo que ele está com Covid, que está entubado, já dão uma informação toda mais grave, né? Os exames estavam dando tuberculose. A esposa, que é da área de saúde, achou muito estranho eles terem segurado ele, sendo que era tuberculose, estava muito claro. O diagnóstico de tuberculose é muito antigo, já se sabe muito fácil, né, para saber o que é o que. E, embora Covid era uma novidade na época, né, os primeiros pacientes a morrerem de Covid no Amazonas foram justamente desse estudo, né? E aí, o que acontece? Ele ficou na tal sala rosa, junto com vários pacientes de Covid, e acabou se infectando ali. Os primeiros 2 exames que ele fez deram negativo. Tanto o do cotonete, né, que vai no nariz, que não lembro o nome, e o do sangue, e os 2 deu negativo. Ou seja, ele não tinha Covid de forma alguma, e infectaram ele lá, deram cloroquina para ele, e ele acabou morrendo. Enfim. E aí tem um outro caso também que era eu acho que é o do músico, né? Um músico de 43 anos, conhecido como Binho, que não tinha sequer comorbidades. Esse realmente contraiu o Covid, estava em tratamento de Covid, mas em tese, claro, a gente não pode afirmar que foi por causa do remédio nem nada, e nem que o agravamento do estado de saúde dele foi por algum erro médico, porque a gente está acompanhando agora 1 ano e meio de pandemia, a gente sabe que várias pessoas, a gente sabe de inúmeros casos de pessoas sem nenhuma comorbidade, jovens, até com essas variantes novas, morreram, infelizmente, o corpo não conseguiu reagir, sendo um organismo que, em tese, teria capacidade de reagir por conta própria, né? Mas esse caso também chama atenção, né? Até porque a variante que estava em circulação lá no início, que era a variante chinesa, foi o vírus original mesmo que se espalhou pelo mundo, ela era, agora a gente sabe, menos agressiva do que essas variantes com as quais a gente tem que lidar hoje, né? No caso do Binho, ele realmente já estava em estado grave, só que duas coisas chamam a atenção. O primeiro é que na ficha médica dele mostra que ele realmente tomou a dose alta, tá? Tomou a dose alta, 600 miligramas de cloroquina, do remédio, né? Uhum. Agora, entendendo-se que vai uma equipe pedir para assinar uma dose menor, então totalmente fora de cogitação, porque ele tomou a dose alta, ponto. Segundo, segundo informado pelo próprio diretor do CONEP, do Conselho de Ética, que analisou o caso e autorizou o estudo, existe um lapso de dosagem de medicamentosas.
Então, existem, e isso mostra, a ficha do BIM mostra exatamente isso. Existe um lapso, esqueceram de preencher fichas, então não se sabe quanto que foi dado por quanto tempo de medicação, porque vários dias não aparecem na ficha dele. E isso foi denunciado para a Anvisa, inclusive, sobre esse estudo. Então, o estudo existe uma série de questões, inclusive nas minhas próximas reportagens eu vou colocar, porque existe uma série de problemas nesse estudo. Um desses é a questão medicamentosa, esse lapso de medicamentos. Ou seja, não tem como você dizer quanto que a pessoa tomou por quanto tempo, e isso invalida praticamente todo o estudo só nessa questão, né, que foi enviado para a Anvisa. E pensar que esse estudo foi tomado por base, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pelos que são contra o tratamento imediato de pacientes, prejudicou, inclusive, o estudo e a possível cura, o possível tratamento, usando outros remédios. Hoje em dia são 17 remédios que são testados pelos médicos que aceitam, né, tratar seus pacientes, não ficam dando só remédio para febre ou para dor de cabeça, aceitam testar novos medicamentos que estão sendo usados em mais de 20 países, 28, se não me engano, pelo último levantamento, mas prejudicou muito e criou essa polêmica toda, inclusive uma perseguição a médicos, os médicos que estão na busca por salvar vidas, e quantos pacientes também não faleceram justamente por falta de tratamento, originalmente por conta da polêmica criada por esse estudo, né? Tudo isso o tempo dirá. A investigação policial foi encerrada, essa do Rio Grande do Sul foi encerrada. O Ministério Público do Rio Grande do Sul arquivou a apuração, né, das investigações. Também o Ministério Público Estadual do Amazonas, perdão, tinha mais um que eu subiu minha cabeça agora, que é bastante coisa. Mas teve mais uma investigação que também foi arquivada, mas tem um aberto agora, e esse é importante, está correndo essa investigação no Ministério Estadual do Amazonas, uma longa investigação sendo feita pelo Ministério Público. Essas famílias já enviaram denúncia para o Ministério Público do Amazonas, e isso vai ser apurado, porque tem muita coisa que realmente não dá para responder, porque nós não temos acesso a muita coisa, né? Por exemplo, no caso do CONEP, por exemplo, que autorizou o estudo e depois supostamente fez essa investigação, essa que eu falei que foi arquivada foi do CONEP, isso. Eles são os caras que regulam, que tem que estar lá olhando para ver o que aconteceu, se deu alguma coisa errada, então eles autorizam e depois investigam. Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, né? Quem autoriza qualquer estudo no Brasil é o CONEP. Exato, eles que autorizam tudo, inclusive os estudos, todos os outros estudos sobre tratamento precoce é com eles. E eles investigam também depois se o estudo fez algo errado, né? Então, como eles autorizaram, tenho que frisar isso, em 3 dias apenas, eles analisaram e autorizaram em apenas 3 dias toda essa questão desse estudo, eles depois investigaram e disseram que não tinha nada de errado, deixaram para lá, e várias questões eles acabaram não enviando para o Ministério Público, que é quem faz a investigação criminal. Então, essa investigação do Ministério Público não foi iniciada a partir de um ofício do CONEP. O CONEP arquivou e deixou para lá, e com várias questões rolando ali, né? Inclusive, como eu disse, conversei com o diretor do CONEP, e que muitas coisas ele nem sabia, não fazia ideia do que, por exemplo, a questão da superdosagem, por exemplo, ele não sabia responder isso aí. Dei várias chances para ele responder, ele não respondeu. Fiocruz também tentou enrolar, a nossa reportagem até demorou para sair, porque a Fiocruz fazia parte, né, do estudo. A Fiocruz, ela estava participando duplamente, né? Ela forneceu o medicamento, ela forneceu os tabletes do medicamento produzidos na Farmanguinhos, e depois a Fiocruz também participou ativamente do estudo junto com a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, né? Então, questionei todos eles e eles não souberam responder. A Fiocruz simplesmente enviou uma resposta para nós totalmente genérica, não respondeu as minhas perguntas, que não eram tão complexas. Não eram perguntas tão complexas, ainda mais entendendo que a Fiocruz fabrica o medicamento. Então, eles teriam que saber, sim, como funciona a questão da dosagem, a questão do erro de dosagem, da superdosagem, né, a confusão que supostamente foi feita pelos pesquisadores, né? A gente fica pensando aqui, CONEP fez uma investigação e encerrou a investigação. A CONEP é um órgão que precisa ser investigado agora, se foi o órgão que autorizou esse estudo, que chegou a esse resultado e com tantas dúvidas surgindo, é um órgão que precisa ser investigado. Vamos ver se o
o Ministério Público do Amazonas, que é quem está com essa investigação em aberto ainda, e se a CPI da Covid se propõe a ir atrás desse tipo de informação, porque isso sim pode estar por trás de muitas das mortes, não apenas de parte das 22 mortes ocorridas com os pacientes envolvidos nesse estudo, né? David, né? Te chamo de Davi, mas David, para encerrar, você teve mais informações que surgiram depois que a matéria foi publicada, né? Você continua na investigação, a gente ainda vai ouvir falar sobre isso. Bastante, viu? São mais de uma matéria, porque são temas distintos, mas envolvidos nesse tema, né? A gente já está trabalhando ativamente, conversando com outras vítimas, vamos ver se elas topam falar, né? Porque, como eu disse, é muito pesado o tema para essas famílias, foi muito sofrimento, muita exposição. Por incrível que pareça, muitos deles deram muitas entrevistas na imprensa e nenhuma vez comentaram sobre a superdosagem do estudo. Inclusive, eu deixo só um detalhe, uma dessas vítimas novas que eu encontrei, saiu uma reportagem no portal da Amazonas, né, do Amazonas, falando sobre a superdosagem, mas a reportagem foi apagada. Então, inclusive, eu vou conversar com eles daqui a pouco, perguntar por que eles apagaram essa reportagem, porque não tinha nada demais. Era, olha, tem suspeitas de superdosagem. E, se me permite, na mídia toda saíram defesas do médico pesquisador, o Marcos Vinícius. Ele disse que ele foi perseguido na época, eu até lamento sobre perseguição, eu acho não uma coisa legal, mas se ele realmente ele foi causador de mortes por inépcia ou por negligência, de alguma forma, ele tem que pagar. Agora, antes das investigações terminarem, né, das primeiras investigações serem arquivadas, ou seja o que for, vários órgãos, tanto de imprensa quanto de associações de pesquisa, instituições, saíram em defesa do grupo médico, antes que saísse o resultado, ou seja, ele não era inocente ainda, estava sendo investigado pelas mortes, mas várias pessoas falaram, coitado do médico e tal, ele se faz de vítima nas redes sociais, eu entrei em contato com ele, com a equipe dele, ele simplesmente não quis responder, não vou falar, mas deixo aberto ainda para o Marcos Vinícius responder essas denúncias que estão sendo feitas, todos os outros questionamentos ele poderia responder facilmente, mas ele prefere se calar, e, por outro lado, ele fica se fazendo de vítima, né, enfim, com chorumelas aí, que eu acho que não cabe. A gente faz um trabalho sério, eu acredito que ele deveria fazer também. A gente obviamente precisa fazer essa ressalva, é tudo ainda incerto. É óbvio que os médicos também, né, que estão envolvidos em estudos, também estão tentando achar uma resposta para combater esse vírus que é mortal, que é perigoso e que em lugar nenhum do mundo ainda foi debelado, nem mesmo com o avanço da vacinação, tem novas variantes surgindo, a gente vai continuar tendo que lidar com ele por algum tempo, é o que dizem, né, todos os estudiosos do caso. Então a gente não pode culpar ninguém até que se prove em contrário de que houve intenção de difamar um remédio, que muita gente cogitou isso, esse estudo foi feito só para difamar o remédio, para difamar determinado político que divulgou esse remédio, ou por ideologia política, politizou-se o remédio, o tratamento e os médicos que fazem esse tratamento. A gente sabe que isso existe mesmo, infelizmente pode ser parte do problema do excesso de mortes aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, mas o médico, nesse momento, ele é investigado. O médico, né, os médicos envolvidos nesse estudo. Então, a gente não pode realmente acusar, mas desconfia se tem muita informação que ainda precisa ser passada e a gente espera que da parte de quem esteve envolvido no estudo, principalmente, haja interesse em esclarecer tudo isso. David, muito obrigada, viu, pela tua participação aqui no Falando Abertamente e parabéns pelo trabalho. Continue firme aí, porque é de jornalismo investigativo que o Brasil carece e a gente precisa muito esclarecer todas essas questões turbulentas aí da pandemia. Olha, Cristina, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela oportunidade de falar abertamente, foi muito bacana. Jornalismo investigativo não é simplesmente pegar e divulgar investigações policiais, é ir atrás de fontes, atrás de pistas, é você sair fuçando, e eu tenho o privilégio de ter toda a grande mídia se omitindo em vários casos, né? Então, eu tenho muito trabalho pela frente e até trabalho demais. Então, eu agradeço a oportunidade da Gazeta do Povo de poder estar contando o que outras pessoas não querem que seja contado. Obrigada. Foi bom o David se despedir com essa deixa aí para eu fazer o convite
Para você que está nos assistindo e que não é assinante ainda da Gazeta do Povo, acesse esse QR Code que aparece na tela, ali tem uma promoção, você se torna nosso assinante, tem acesso a toda a cobertura jornalística diferenciada, como você viu, a Gazeta do Povo vai atrás de assuntos que normalmente você não vê nos outros jornais, e tem acesso a artigos exclusivos de mais de 40 colunistas. Eu sou um deles, te espero lá na Gazeta.